A timidez é uma condição que atrapalha em muito a vida de muitas pessoas. Atrapalha na área profissional, nos relacionamentos, nas amizades, nos estudos, enfim. Por muitas vezes a pessoa tímida pode deixar de desenvolver laços afetivos, acaba perdendo oportunidades profissionais e acaba sofrendo até com o próprio julgamento, justamente por ter a noção de que a timidez atrapalha a sua vida. Então nesse vídeo eu vou estar dando a dica pra vocês de como perder a timidez. Pode ser que você não perca 100%, até porque é uma caminhada longa e talvez até impossível dependendo de pessoa pra pessoa, né? Porém, você seguindo os passos que eu vou passar nesse vídeo, com certeza você vai ficar menos tímido, vai conseguir lidar melhor com a timidez, aproveitar mais as oportunidades da vida, enfim. Mas antes de ir pro vídeo, vai deixando aquele like pra estar me apoiando a fazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal se não for inscrito pra estar recebendo os próximos vídeos. Me segue nas minhas outras redes sociais por aí, que eu tô sempre postando diversos conteúdos. Então vale a pena, me segue por lá e vem acompanhar nesse vídeo, família, vem comigo. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a timidez. A timidez é aquela sensação de ansiedade social, aquela sensação de desconforto, de desespero, de pânico, ao você se expor a uma situação diferente, a alguma situação pública, ao falar em público, ao conversar com uma pessoa diferente, ao conversar com uma pessoa que você julga mais importante. Existem diversos níveis de timidez. Existe o tímido que simplesmente não consegue falar em público, às vezes para apresentar um trabalho na faculdade, fazer algum tipo de coisa nesse sentido. E existe o tímido que não consegue falar com atendente do mercado, tá ligado? Não consegue falar com padeiro. Tem gente que é nesse nível. Tem o tímido que não consegue chegar na pessoa que ele tem um interesse ali afetivo. Enfim, são diversos níveis e dependendo do nível, é importante você procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda profissional. Porém, dependendo do nível, só você usando as dicas que eu vou estar dando nesse vídeo, já vai te ajudar e muito, muito. Até porque eu tenho lugar de fala nisso aí. Na timidez eu tenho lugar de fala, porque eu acredito que grande parte da minha vida eu fui tímido. Talvez hoje em dia eu me identifique mais com ser introvertido do que tímido de fato, tá ligado? E eu já passei por diversas situações onde minha timidez, onde a minha introspecção foram testadas. E muitas vezes deu ruim, e em várias outras deu bom. E eu acabei conseguindo lidar melhor com isso, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a timidez é que ela tá diretamente ligada com a nossa necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação, de aceitação, de pertencimento, sabe? E está ligada 100% com o nosso medo da rejeição, que é um dos medos que mais assombra o ser humano desde sempre. Toda essa necessidade de aceitação e esse medo da rejeição já é uma coisa que acontece desde o início da humanidade, onde o ser humano vivia em tribos, e se você não fosse aceito pela sua tribo, você ia passar fome, tá ligado? Dependendo das coisas que você fizesse ou falasse na sua tribo, poderia gerar uma revolta de todo mundo contra você e simplesmente te expulsarem da tribo. E viver sozinho na natureza é bem complicado, né? E pra resumir, muitas dessas pessoas que eram expulsas das suas tribos viviam menos, tá ligado? Acho que deu pra entender. Então meio que é um processo natural, evolutivo do ser humano, um processo meio que instintivo do próprio cérebro, você preservar a sua imagem perante as pessoas. Só que o problema da timidez é que você não tá prezando a sua imagem sobre uma tribo de, sei lá, 15 pessoas. Você tá prezando a sua imagem perante o mundo, tá ligado? Perante seu trabalho, sua faculdade, as pessoas que você vê na rua, enfim. Então é uma parada um pouco perturbadora. Mas você conseguindo entender o que é a timidez, como ela funciona, o porquê que existe, fica um pouco mais fácil de você entender e ver que não é tudo isso, não é todo esse monstro, né? Então um dos passos importantes pra você conseguir diminuir a sua timidez, pelo menos conseguir lidar de uma forma melhor, é você tentar se desapegar ao máximo da opinião dos outros. Isso eu falo com propriedade. Quando você é tímido, você tá muito preocupado com o que as outras pessoas vão achar. Às vezes você fala, nossa, mano, vão me achar um estranho, um louco. Olha como eu sou feio, mano. Olha, eu não sei nem falar, filho. Eu não sei nem falar. Então só de você desapegar da opinião dos outros vai ajudar muito. Inclusive, eu já fiz um vídeo detalhado sobre isso aí, sobre como você parar de ligar pra opinião dos outros. E isso é um dos passos mais importantes pra você desapegar da sua timidez. Você conseguir lidar melhor com ela. Então se não viu esse meu vídeo, vai lá ver que vai te auxiliar nesse processo de lidar melhor com a timidez. Outra coisa que ajuda muito a você lidar melhor com a timidez, você vencer algumas barreiras assim, é você não pensar. Aí você fala, mas pera aí, eu vou ser um louco, um inconsequente? Vou simplesmente seguir meus instintos? De certa forma, desde que não seja nenhuma coisa ilegal, desde que esteja dentro da lei, desde que não vai fazer mal pros outros, só faça sem pensar. Então, tipo, qualquer oportunidade que você tiver de falar, de se expressar, de conversar, enfim, de interagir com outras pessoas, só faça sem pensar. Porque quando você pensa duas vezes, já era, filho. Você já começou a se questionar, você já começa a falar, ah, não, será que eu preciso falar mesmo isso? Não, deixa quieto. Será que eu preciso mesmo conversar com as pessoas? Não, deixa quieto. Então o ideal é você não pensar duas vezes. Sentir o impulso de interagir, de falar, enfim, fale. Só de fazer isso já vai te ajudar muito. Porque muitas vezes a gente fica meio receoso e tal, porém só vai e fala. Seja um pouco mais impulsivo, que provavelmente você vai conseguir mais coisas do que simplesmente pensando muito, analisando muito se fala, se não fala, se faz, se não faz, enfim. E você criando esse costume de fazer isso, acaba que você transforma isso numa coisa normal, sabe? Por exemplo, as mães, as vó, as tias, enfim, esse pessoal mais velho, tá ligado? Simplesmente consegue interagir de uma forma que você fala, mano, peraí, sua mãe tá na fila do mercado, ela já começa a conversar com alguém, já começa a reclamar da fila, começa a reclamar dos preços, começa a conversar sobre o pão, tá ligado? E já começa a interagir, já começa a falar dos problemas da vida, isso com a pessoa que ela acabou de conhecer na fila do mercado. E essas pessoas não ficam se questionando, tipo assim, ah, será que eu falo? Acho que é melhor não. Não, simplesmente fala, é isso, tá ligado? Então às vezes é bom você não ter tanto senso, não ter tantas travas. Às vezes é bom você, tipo, simplesmente ir falando. Pelo menos pra você dar aquela desbloqueada assim, é importante. Uma coisa que é muito simples e que normalmente quem é mais jovem, e principalmente quem é mais tímido, não faz, é simplesmente dar bom dia, dar boa tarde, sair falando com as pessoas, tá ligado? Quando cruza o caminho, simplesmente cumprimentar, falar, enfim. É uma coisa que a maioria das pessoas não tem
tem esse costume, e se você for tímido, você foge dessas interações. Porém, você indo fazendo isso aos poucos, você começa a perceber que, tipo assim, o mundo não é um lugar tão hostil assim, pelo menos na grande parte dos momentos, sabe? Na maioria das vezes você vai falar bom dia pra pessoa, ela só vai responder. Ela não vai falar, ô, para de falar comigo, não direciona a palavra pra mim, sai daqui. Provavelmente isso não vai acontecer, vai ser bom dia, é isso. Talvez a pessoa fale, nossa, que legal, simpático. Mas é isso, acabou, passou, fio. Depois de alguns minutos ou horas, a pessoa já esqueceu. E você ir praticando isso, tornando isso normal durante seus dias, enfim, os seus níveis de timidez vai abaixando, tá ligado? Você vai ficando um pouquinho mais impulsivo, um pouco mais, tipo, desapegado com isso. E como eu falei, tem diversos níveis de timidez, né? Tem um nível de timidez que você não consegue falar em público, tem um tipo de timidez que você não consegue gravar um vídeo assim, tem um nível de timidez que você não consegue, sei lá, conversar cara a cara com uma pessoa, sabe? Mas pra tudo isso aí, uma das coisas mais importantes é justamente você fazer isso que eu falei. Não pensar, simplesmente fazer. Ah, quer gravar um vídeo, tá com medo do que vão achar? Ai, a opinião dos outros, o vídeo vai ficar ruim, só faz, filho. Faz, não pensa e vai. Às vezes você fica pensando o que essas pessoas ao redor vão pensar, familiar, amigo, enfim, simplesmente você posta e não mostra pra ninguém, tá ligado? Não avisa ninguém, sei lá, bloqueia as pessoas para as pessoas não ver. Eu já fiz muito disso, filho, quando comecei o canal. Eu simplesmente postava e não tava nem aí, não mostrava pra ninguém. Eu era bem mais tímido, bem mais introvertido do que eu sou hoje. Então isso eu acho que é um bom primeiro passo, você simplesmente não pensar muito nas coisas. Uma outra técnica que é muito importante, é uma das coisas que mais vai te ajudar a diminuir sua timidez, a você lidar melhor com ela, é você se desafiar. Quando eu falo se desafiar, é tipo, você fazer justamente aquilo que você tem medo, justamente aquilo que te dá crise de timidez, aquela ansiedade, aquele bagulho ruim, tá ligado? Você fazer justamente isso, você tentar lutar contra isso, sabe? Porque, mano, normalmente quem é muito tímido acaba se boicotando demais, acaba se sabotando. Se tem uma apresentação, às vezes quer dar um jeitinho de não apresentar, ou de fazer rápido, enfim. Se você precisa falar em público, ou se você precisa ir em algum lugar que você acha muito importante, se você precisa falar com uma pessoa que você acha muito importante, então você se desafiar, você se colocar nessas situações aí, essas situações meio hostis pra você, pelo menos hostil na sua própria mente, é muito interessante. Obviamente, é importante você ir aos poucos, não adianta você ser aquele tímido que não consegue falar com ninguém e simplesmente querer apresentar um bagulho pra 100 pessoas. Muito provavelmente você vai se frustrar e vai criar um medo de um jeito que você nunca mais vai querer fazer isso, sabe? Então o ideal é você ir aos poucos, fazendo o que eu falei, tipo, de interagindo aos poucos com as pessoas, falando com pessoas conhecidas, desconhecidas, criando alguns diálogos mais longos, enfim. Porque aos poucos você vai falando, mano, pera aí, fio, tô dominando isso aqui, fio, tô dominando isso aqui. Eu virei o velho que puxa assunto. Porque, mano, você vê esse pessoal, eles são totalmente desapegados. Eu nunca vi um velho tímido. Todo velho que eu vejo, que eu cumprimento, enfim, os velhos já vem falando do tempo, já vem falando do que tá calor, que tá chovendo, já vem falando que o país não presta, tá ligado? E você já vai falando também, e é interessante, você vai criando meio que um ambiente na sua própria mente mais tranquila. Então, aos poucos você vai subindo de nível. Se possível, sei lá, falar na igreja, falar em algum lugar, não sei, tá ligado? Não sei como que é a sua vida, mas se possível, você apresentar alguma coisa na escola, na faculdade, na igreja, sei lá, filho, não sei. Mas é importante você ir aos poucos e ir tentando se desafiar cada vez mais, sabe? Eu sou um exemplo que sempre fui muito tímido, só que eu meio que eu fui colocado em algumas situações onde eu tive que lidar com a timidez, filho. Então, por exemplo, teve uma época que eu cantava na igreja, filho. Cantava na igreja. Eu não sei nem cantar. Imagina na igreja, tá ligado? E logo eu na igreja. Eu tinha mó cabelão, mó cara de menina. Tava lá cantando na igreja, mano. Eu não sei cantar, minha voz nem presta pra isso. Mas eu cantava, eu era obrigado. Eu era obrigado, filho. Tava fazendo catequese, era obrigado. Então eu tive que ir 100% contra a minha timidez. Era bom? Não era. Porém, eu tava lá cantando na frente de umas 50, 100 pessoas, sabe? E fazendo isso aí direto meio que ficou uma coisa mais normal. Eu gostava? Não gostava. Mas fazia e acabou que meio que me ajudou de certa forma. Nisso daí eu tinha o quê? Uns 11 anos, 12 anos por aí. Então já era um desafio, né? Então minha timidez, que até aquele momento era, sei lá, 90%, foi descendo pra uns 60%, sabe? Então tipo, eu cantava, errava. A voz era toda errada, tá ligado? Mas ia, sabe? Outro exemplo meu, onde eu me desafiei muito e eu acho que foi bem desafiador mesmo pra mim, foi no programa que eu participei. O programa É o Fluxo da Multishow. Filho, o pai já participou de programa de TV, filho. Logo da Multishow, da Globo, filho, da Globo. E era um programa de funk. E eu tinha um quadro nesse programa, onde eu falava o significado das gírias. Até porque quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu fazia uns vídeos, tipo, sobre gírias, essas paradas assim. E nesse programa eu tinha que justamente fazer o que eu fazia no canal. Basicamente falar o significado das gírias. Isso aí já é mais recente, é de 2021 por aí. Então eu tinha uns 20 anos. E ali, filho, foi tenso, muito tenso. Porque simplesmente eu tava na TV, num estúdiozão de TV, filho. Estúdiozão com 350 câmeras imensas, com a parte de iluminação, com o diretor falando e com o tempo contado, tá ligado? Várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto eu aqui tô tranquilão, eu tô suave, tô com a minha câmerazinha aqui, tô no meu ambiente aqui sozinho, tô de camisa social e de cueca, suave. Agora lá não, filho, tem toda aquela produção, toda aquela questão, né? Você não pode errar muito, porque senão vai ficar ridículo, vai estragar o bagulho. Se você demora muito, você acaba atrapalhando os outros quadros do programa, você acaba atrapalhando todo mundo. Então tudo isso aí pesava na minha mente, eu falava, mano do céu. E acabou que nas primeiras vezes eu me enrolei totalmente,
gaguejava igual um louco. Até porque minha dicção não é boa. Minha dicção, filho, é minha inimiga. Mas eu tentava dar uma desenrolada de alguma forma. Mas enfim, eu me desafiei ali. Inclusive esse programa, ele era apresentado pelo Lucas Penteado. Muitos de vocês devem conhecer, ele era ex-BBB, tá ligado? Era apresentado pela Fanier também. E os dois interagiam lá comigo no programa, enfim. E quem me ajudou muito foi o Lucas Penteado, tá ligado? Ele chegava em mim e falava, não, pode pá, vai com calma aí, filho. Não precisa ter pressa, vai no seu tempo, tá tudo suave. É normal ficar nervoso as primeiras vezes, é suave. Inclusive, ele poderia simplesmente chegar em mim e falar, vai, filho, vai logo, filho, tá atrapalhando, filho. Mas não, o maluco foi uma humildade. Isso aí me ajudou bastante, inclusive. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse programa foi muito desafiador, tá ligado? Foram vários episódios e várias tentativas e erros e tudo mais, onde eu me expus a essa situação que é bem, tipo, desafiadora, né? Pra uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa mais tímida, assim, o bagulho é louco. O bagulho deu bom, foi. O programa foi pro ar, foram todos os episódios aí comigo, fiquei felizão, fiquei me sentindo logo um artista na TV. E tipo assim, se eu não me desafiasse, se eu falasse, ah não, deixa quieto, não quero ir nesse bagulho não, mano. Eu não sei nem falar, eu sou todo errado, deixa quieto. Até porque no primeiro teste que eu fiz, eu gaguejei tanto que eu falei, mano, eu nunca mais vou lá. Mas nem depois dessa vergonha, nunca mais. Mas depois eu fui pensando e falei, não, para de ser louco, né, filho? Uma oportunidade boa aí, aproveita. Então, tipo assim, não tem pra onde correr, mano. A vida é um desafio. E quanto mais você vai vencendo esses desafios aí, mais fácil vai ficando, pelo menos nos níveis que você passou. Você vai conseguindo lidar melhor com as coisas, inclusive a timidez. Então, mano, comenta aí. Qual que é o seu nível de timidez? Qual que você acha que é o seu nível de timidez? De 0 a 10. Você acha que é um 10, um 9, um 8? Comenta aí, quero saber. Hoje em dia, eu acho que minha timidez, eu acho que é um nível 2, 3, por aí. Mas eu continuo sendo introspectivo, continuo muitas vezes, dependendo da situação, eu fico, não preciso disso também, não preciso me expor dessa forma, tá ligado? Eu sou um ser humano como você e ainda tô na batalha evoluindo aí, tentando me desafiar também cada vez mais. Então, mano, tenho certeza que você seguindo tudo isso aí que eu falei no vídeo, é certeza que você vai ficar menos tímido. É certeza que você vai conseguir lidar de uma forma melhor com a timidez. Então, se você gostou desse vídeo, desse estilo de vídeo, deixa aquele like pra estar me apoiando a fazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal se não for inscrito pra estar recebendo novos conteúdos. Me segue nas minhas outras redes sociais por aí, que eu tô sempre postando diversos conteúdos. E até o próximo vídeo, família.